Olá, meu fera, voltamos agora para falar um pouco de reações nucleares, tá? Então, as reações nucleares são fenômenos em que ocorre a alteração da constituição do núcleo. Isso você já sabia. E essas reações ocorrem quando? Quando é alguma reação nuclear, quando você tem alteração do número de prótons ou no número de nêutrons de um núcleo atômico. Então, por exemplo, você pode ter um cara, por exemplo, esse exemplo que o Sandro vai fazer aqui. Por exemplo, o zinco de massa 57, número atômico 30, se transforma no cobre de massa 56 e número atômico 29. Isso aqui é uma reação nuclear. Só que ele fez isso emitindo um próton, certo? Observe que o número de prótons diminuiu e o número de massa também diminuiu, porque massa é prótons mais nêutrons. Bacana? Pronto, nós temos aqui, né, uma reação nuclear, ela ocorre com o número de prótons no núcleo e é denominada transmutação. Então eu tenho aqui um exemplo de transmutação nuclear, que a gente chama. Transmutação nuclear. Certo? Observe que nesse processo de transmutação nuclear, esse exemplo do zinco, a identidade do elemento é alterada. Por quê? Quem determina a identidade do cara? Não é o número de prótons? Então o número de prótons mudou. Certo? Então o elemento químico, o zinco se converte em cobre, outro elemento químico. Beleza? Então nós temos um exemplo de transmutação nuclear. Mas existem alguns exemplos, né, de processos nucleares que não há alteração de prótons no núcleo. Por exemplo, se eu pegar, tem o selênio, vou te dar um exemplo aqui, né? Selênio, número atômico 91, massa 91, número atômico 34, se transforma em selênio de massa 90, mas com o mesmo número atômico, só que ele emitiu um nêutron. A gente já viu uns exemplos desse aqui, né? Beleza? Observe que nesse processo nuclear ocorre sem que haja alteração do número de prótons. O número de prótons é o mesmo, certo? Só que com emissão de um nêutron. Bacana? Então, esse nuclídeo, a gente pode chamar esses caras de nuclídeo, grave esse nome, tá? Nuclídeo, certo? Então, foi mal, é com I, nuclídeo. Sandrão, o que é um nuclídeo? Nuclídeo é a espécie química que tem prótons e nêutrons, é um nuclídeo, certo? Observe que aqui você vai pensar, Sandrão, mas o selênio não deixou de ser selênio. Mas para o selênio emitir um nêutron é porque ele é mais estável com massa 90 do que massa 91. O zinco de massa 57, ele emite um próton para se transformar em cobre, porque certeza que ele é mais estável, sendo cobre de massa, se transformando em cobre massa 56 e num cobre, né, número atômico 29, do que sendo o zinco com essa massa. Certo, galera? Beleza? E existem 3 tipos de reações nucleares. Nós temos a radioatividade. O que é a radioatividade, Sandrão? A radioatividade é uma atividade, na verdade. É a atividade apresentada por nucleotídeos ou nucleotídeos instáveis. Certo? Instáveis. E esses nucleotídeos estáveis, eles, para se tornarem estáveis, eles têm que fazer uma emissão ou absorção de partículas, que a gente viu. Então, quem são, Sandrão, essas
essas emissões ou absorção. E a gente já viu já, por exemplo, emitir prótons, nêutrons, partículas alfa, partículas beta, né? Positrons, beleza? A gente vai ver também os neutrinos, né, de massa e carga sem cargas e praticamente desprezível, né? Tem os antineutrinos também, beleza? E também com emissão de energia eletromagnética, né? Lembra do nosso lambda que a gente falou um bocado, né? Emissão que a gente chama de emissão de radiação. Nesse caso aqui vai entrar a gama, que não tem massa, não tem carga e é a mais perigosa, porque ela tem um poder de penetração maior com a grande liberação de energia. Uma coisa importante, que eu já vou falar agora, toda emissão de partícula alfa e beta, acho que eu já falei, sempre emite uma radiação gama. Ok? O segundo, desculpa, é a fissão nuclear. O que é a fissão nuclear? É a ruptura de um núcleo atômico, originando núcleos melhores. Por exemplo, às vezes você tem um cara aqui com um determinado número de massa e um determinado número atômico, vem um nêutron e se choca com ele e transforma esse cara em dois átomos novos e diferentes, certo? Com massas também, lógico, né? Com massa e número atômico diferente do que sofreu a transmutação nuclear, certo? Isso chama fissão. É quando uma partícula vem e se choca com o núcleo atômico. E a fusão, que o nome já sugere, é a união. Você tem dois átomos, né? Que acontece no Sol, por exemplo, que a gente vai falar também. É a junção de núcleos atômicos formando um novo. Lembrando que todos esses caras têm uma liberação de energia, certo? Todos esses caras aqui liberam uma certa quantidade de energia. Então agora você já sabe. As reações nucleares, elas são chamadas de transmutação nuclear. Você já está vendo aqui, ó, transmutação nuclear. Essa transmutação nuclear pode produzir um novo átomo ou não, pode ser o mesmo átomo, mas com massa diferente. E existem 3 tipos de reações nucleares. A radioatividade, que é aquela que emite ou absorve partículas ou radiação. Tem a fissão nuclear, que é quando uma partícula se choca com um átomo, produzindo 2 átomos novos e diferentes. E a fusão nuclear, que é a união de átomos formando um novo átomo. Ok? Bacana? Tá gostando? Então fique com a gente aqui. Nosso curso é completo. Bacana? Então vamos lá. Próxima aula agora, viu?